Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês quais setores que provavelmente serão os mais beneficiados com a queda na taxa de juros, a taxa Selic, e vou trazer alguns exemplos de empresas que se enquadram em cada um desses exemplos, ok? Bom, como você deve ter acompanhado a economia, a inflação está sendo muito controlada nesses últimos meses agora, tanto é que ela está caindo, e com isso está sendo pavimentado cada vez mais o caminho para que o Banco Central possa começar a diminuir a taxa de juros, a taxa Selic, que foi aumentada justamente para controlar essa inflação, ok? Com isso, o mercado já tem precificado uma queda futura e com isso várias ações já têm subido. Mas se você ainda quiser se posicionar, porque ainda tem muito o que está por vir ainda, porque a taxa Selic nem começou a cair ainda e tem muita oportunidade no mercado ainda. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo de quais setores e quais as empresas provavelmente vão ser beneficiadas nesse cenário de queda nessa taxa. O que acontece? Num primeiro momento, toda a renda variável, todas as ações, fundos imobiliários tendem a ser beneficiados por causa da migração de capital. Assim como a bolsa, de maneira geral, caiu quando essa taxa subiu, ela tende a retomar agora. Por quê? Porque os investidores eles pensam num momento de alta na taxa de juros. Por que eu vou tomar risco me tornando sócio de empresas na bolsa quando eu posso investir, emprestar dinheiro para o governo e receber quase 14% de juros ao ano de maneira praticamente sem risco algum? Então o pessoal pensa nisso. Quando as taxas começam a cair, esses investidores eles percebem que o seu dinheiro já não está rendendo mais tanto assim, e daí eles começam a correr para a renda variável, começam a correr para a bolsa, porque normalmente nesses momentos, inclusive, a bolsa está num momento muito forte de alta. Então, por causa dessa migração de capital, é o primeiro ponto. Segundo ponto, menor taxa de desconto. Isso acaba refletindo mais em fundos de investimento, em grandes bancos e grandes analistas em geral. Por quê? No método de valuation deles, que é a fórmula que eles utilizam para chegar à conclusão de quanto que vale uma ação, eles pegam os fluxos de caixa futuro, quanto que a empresa vai gerar de resultado no futuro, e trazem a valor presente. Eles pegam isso dali, somam, trazem aqui, só que com um desconto. Eles pegam uma taxa e descontam esse fluxo de caixa futuro. E essa taxa que eles usam para descontar, que varia dependendo de qual que é a taxa Selic do período. A gente chama de taxa livre de risco, entendeu? Quando a taxa Selic começa a cair, essa taxa de desconto se torna menor. Com isso, a empresa passa a valer mais em relação ao resultado que ela vai gerar no futuro. Então, por causa disso, por causa dessa taxa menor de desconto, as empresas tendem a ser valorizadas, porque os analistas eles aceitam um preço maior nas ações para continuar comprando, ok? Esse é um outro ponto. Terceiro ponto, o endividamento das empresas. Tem várias empresas que têm a sua dívida atrelada ao CDI. E como você deve saber, o CDI está atrelado à taxa Selic. Com a taxa Selic caindo, o CDI cai e com isso o custo dessa dívida acaba caindo junto. Qual que é a consequência disso? Muitas empresas na nossa bolsa brasileira estão sofrendo com essa dívida alta que está corroendo os resultados da empresa, fazendo com que uma grande parte dos lucros dela acabam indo para pagar esses juros dessa dívida. E como consequência, essa queda na taxa acaba aliviando um pouquinho o balanço dessas empresas para que sobre mais lucro líquido no final, mesmo depois de pago todos os juros da dívida delas. Então, é mais um ponto. Nesse caso, ajuda mais as empresas que estão endividadas e endividadas mais especificamente no CDI. E outro ponto, que é sempre bom a gente levar em consideração, é o aquecimento econômico que uma queda na taxa de juros gera.
basicamente o que acontece? Isso acaba refletindo em toda a economia, em vários pontos da economia. Com a taxa Selic caindo, as pessoas tendem a consumir mais. Por quê? Porque os bancos eles oferecem uma taxa de juros mais baixa. Com isso, o pessoal consegue pegar financiamento com muito mais facilidade e comprar mais coisas, entendeu? Com isso, a tendência é que a economia vai se reaquecendo, as empresas voltem a fazer muitas vendas e, como consequência, as empresas vão gerando mais lucro também. Então, o mercado acaba precificando já de maneira adiantada esse aumento nos lucros futuros dessas empresas devido a esse aquecimento econômico. Daí eu vou trazer alguns exemplos de setores beneficiados aqui. Como, por exemplo, começando pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele tende a se beneficiar porque, com as taxas de juros mais baixas, os empréstimos, os financiamentos imobiliários para comprar, construir imóveis de maneira geral, se tornam muito mais leves, muito mais baratos. Com isso, a tendência é que as pessoas construam mais, comprem mais imóveis e com isso as construtoras têm mais demanda pelo seu serviço e como consequência elas conseguem trabalhar mais e gerar mais resultado no final das contas. Aí temos o varejo geral também. Por quê? Por que eu trouxe varejo geral? Porque varejos específicos, varejo farmacêutico e outros tipos específicos, eles têm outras variáveis mais específicas que podem influenciar na demanda dos seus serviços, dos seus produtos. Mas quando a gente pega as empresas mais de varejo generalizado, como por exemplo a Magazine Luiza, que vende de praticamente tudo dentro das suas lojas, ela vai ser muito beneficiada justamente por causa desse reaquecimento econômico que as pessoas vão ir lá e vão comprar. Da mesma maneira também, o endividamento dela vai tender a pesar menos no resultado. Então, com ela vendendo mais produto, mesmo que a margens de lucro baixas, essas empresas normalmente elas têm uma margem baixa, mas elas ganham na quantidade de vendas. Então, com a quantidade de vendas aumentando muito e o endividamento pesando menos, as empresas de varejo mais generalizado tendem a voltar a gerar resultados positivos. E por fim, vejo pouca gente falando disso, mas é importante sempre trazer aqui no canal as exportadoras. Por que as exportadoras? Exportadoras são basicamente empresas que produzem alguma coisa aqui e mandam lá para fora, ok? E por que isso acontece? Pela lógica econômica, quando a taxa de juros cai, a tendência é que o câmbio dispare, ou melhor, o câmbio suba e a nossa moeda perca poder de compra, perca capacidade em relação a outras moedas do mundo. É claro que daí isso acaba sendo influenciado também por taxa de juros de outros países, como por exemplo, zona do euro ou Estados Unidos, mas de uma maneira bem superficial aqui, bem tranquila. Com a nossa taxa de juros caindo, a tendência é que os investidores eles vão olhar, tá, eu prefiro emprestar para os Estados Unidos a uma taxa de 5%, ou eu prefiro emprestar para o Brasil a uma taxa, vamos supor, se cair até uns 8%. A maioria vai pegar e vai olhar, nos Estados Unidos eles têm uma economia muito mais sólida, um risco muito menor. Então eu vou preferir emprestar para eles. Com isso, eles vão tirar o dinheiro aqui de dentro do país e vão colocar lá nos Estados Unidos. Com isso, a tendência é que o câmbio se desvalorize. Entendeu? Se desvalorize. O real perca valor em relação às outras moedas. Como consequência, as exportadoras elas são beneficiadas. Por quê? As exportadoras, basicamente, elas produzem produtos aqui dentro do país. Eu vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, a Vale produz minério de ferro aqui dentro do nosso país e exporta lá para fora. E essa venda que ela faz lá fora é em dólares. É claro que nesse caso ainda depende da variação do minério de ferro, que é negociado por conta no mercado de commodities, mas
Fora essa variação do minério de ferro, essa venda é feita através de dólares. Então, se o dólar se valoriza em relação ao real, elas são beneficiadas porque elas conseguem vender e receber mais dinheiro por essas vendas ali, entendeu? Então, no final das contas, elas acabam sendo beneficiadas. E eu trouxe aqui ainda dois setores que são mais indiferentes à variação da taxa de juros. É claro que sempre tem alguma exceção, alguma empresa mais específica que está numa situação mais diferente do setor como um todo. Mas eu trouxe o setor de bancos, por exemplo. E aí por quê? Com a taxa de juros subindo, a tendência é que a diferença entre o dinheiro que o banco capta, a taxa de juros que ele paga por dinheiro que ele capta, e a diferença na taxa de juros que ele empresta, acaba aumentando essa diferença. Isso a gente chama de float. A diferença ali entre a taxa de juros que ele paga e a que ele recebe. Então, com isso, a tendência é que o banco comece a lucrar mais, ok? Mas daí tem um pequeno problema. Ao mesmo tempo que essa margem dele aumenta e ele começa a lucrar mais, tem o problema da inadimplência, que acaba prejudicando. Porque com a taxa de juros ficando extremamente alta, a tendência é que uma quantidade maior de pessoas tenha mais dificuldade para pagar essas dívidas e muitas fiquem inadimplentes. Então, ali tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Ao mesmo tempo, com a taxa de juros caindo, a tendência é que essa margem do banco diminua, mas com o reaquecimento econômico, a tendência é que mais gente pegue financiamento naquele banco. Com mais gente pegando mais financiamento, mais empréstimos naquele banco, ele ainda assim consegue manter uma boa quantidade de lucro ali, justamente por causa disso. Porque ele consegue ter uma carteira de crédito maior, mais expandida e receber mais juros, mesmo a uma taxa mais baixa. Entendeu? E outro setor que eu gosto muito e que eu vou trazer aqui também é as seguradoras. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, a BB Seguridade. A BB Seguridade, ela tem a parte operacional dela, que é o resultado proveniente das operações dela, vendas de seguros, e ela tem também o resultado financeiro dela, que deixa eu explicar de uma maneira bem resumida como é que funciona o negócio das seguradoras. Elas recebem o valor adiantado pelo valor do seguro e deixam esse dinheiro investido em alguma aplicação de renda fixa que fica lá rendendo dinheiro para elas até que o evento assegurado por aquele seguro que ela vendeu aconteça e ela tenha que tirar daquele dinheiro lá para cobrir aquele evento lá, entendeu? Por exemplo, bateu um carro, ela vendeu um seguro de um carro. No momento que ela vendeu esse seguro, ela pegou aquele dinheiro, deixou rendendo num lugar, e até que aquele carro bata, ela vai conseguir ir ganhando juros ali em cima desse dinheiro. Quando o carro bater, ela tira o dinheiro, cobre o rombo ali do carro, mas daí ela fica com os juros, entendeu? Então agora, uma vez explicado isso, eu posso explicar por que ela tende a se beneficiar em ambos os cenários econômicos. No cenário de queda na taxa de juros, a tendência é que esse dinheiro aqui renda menos juros, mas do outro lado ela tende a vender mais seguros, ou seja, o resultado operacional dela aumenta por causa do aquecimento econômico, entendeu? Ela tende a vender mais seguros. Mesmo perdendo nessa ponta aqui dos juros, ela ganha na ponta de que ela vai estar vendendo mais seguros. E no cenário contrário, de aumento na taxa de juros, acontece o contrário, que não é a situação de agora, estamos muito mais próximos de uma queda na taxa de juros. E, para que não fique só nessa explicação aqui, eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que fazem sentido. Já citei algumas empresas aqui, vou citar mais algumas aqui, mas atenção, nada disso aqui é uma recomendação de investimentos, ok? Não sou analista, não estou com as certificações necessárias para fazer recomendações. Mas eu vou trazer apenas alguns exemplos aqui para demonstrar o meu ponto. O que acontece? No setor imobiliário nós temos, por exemplo, a EZTEC,
uma empresa de construção civil muito bem posicionada dentro desse setor e que tende a ser beneficiada pelo aumento na taxa de juros. Inclusive, já subiu muito as cotações, mas pode ser que ainda haja uma margem boa ali de recuperação, visto o que ela caiu no passado. O varejo geral, eu já citei ali, a Magazine Luiza, ela atua em várias áreas diferentes, ela vende praticamente de tudo, não é um varejo específico, sei lá, tipo de roupas ou de produtos farmacêuticos, como outras empresas têm, ou por exemplo, deixa eu citar aqui, por exemplo, a Raia Drogasil. Ela é uma empresa de varejo farmacêutico. Então ali ela tem outros fatores econômicos que podem influenciar no resultado final dela. O varejo animal, como por exemplo a Pets, também pode ter outros ali. Apesar de que provavelmente ela vai ter um reaquecimento agora, mas pode ter outros fatores ali que vão influenciar mais. Deixa eu ver. Enfim, o varejo geral, eu acabo gostando muito mais da Magazine Luiza, ok? Nas exportadoras, eu citei a Vale e temos várias outras empresas que se enquadram nessa. Eu gosto muito da Klabin, por exemplo. A Klabin, ela tem um formato de negócios muito interessante, que ao mesmo tempo ela pode ganhar com a exportação, no caso da celulose, e ao mesmo tempo ela produz e vende embalagens aqui dentro do país. Então eu gosto disso porque que ao mesmo tempo eu estou exposto a essa exportação que a Klabin gera, e ao mesmo tempo eu estou exposto a um negócio muito mais sólido, muito mais seguro e previsível, que são as embalagens. Na parte de bancos, tem os bancos que estão surfando muito bem a taxa de juros e provavelmente não vão ser tão prejudicados com a queda dela, como o Banco do Brasil e o Itaú, mas um banco que eu estou comprando agora, e eu acredito que vai ser muito beneficiado, é, por exemplo, o Santander ou o Bradesco. Por quê? São bancos que justamente sofreram com a taxa de inadimplência, que eu citei anteriormente aqui nesse vídeo. E agora, com a queda na taxa de juros, a tendência é que dê uma aliviada nessa inadimplência e a margem financeira desses bancos volte a subir. Então eu acredito que vão ser alguns dos bancos que mais vão ter um salto nos resultados para os próximos semestres, ok? Mais ou menos esse prazo aí. Seguradoras, eu acredito que tanto Caixa Seguridade, BB Seguridade e também talvez a Porto sejam cases interessantes, sejam empresas interessantes que atendem a esses requisitos aqui de empresas mais indiferentes, apesar de que a Porto é um pouquinho mais diferente ali das outras, ok? Bom, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui. Ficou um pouquinho mais longo esse vídeo aqui, mas eu quero que esses vídeos fiquem um pouquinho mais longos para eu poder explicar com um pouquinho mais de calma, explicar cada detalhe desses assuntos assim, para que não reste dúvida alguma. E bom, se você gostou desse vídeo, curte ele, deixa um comentário aqui, se inscreve no canal e, inclusive, se você quiser alguma sugestão, se você quiser dar mais alguma sugestão de algum outro vídeo para trazer aqui no canal, ou quem sabe alguma empresa que você gostaria que eu analisasse aqui, ou talvez se você quiser também me elogiar, não tem problema, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder, e se for uma sugestão assim que possível, eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!